5 minutos de fama especial BBB 22. Oferecimento: tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do 5 Minutos de Fama especial BBB 22. Fim de jogo para o Lucas. Ele foi o 10º participante a deixar o confinamento e saiu de lá, gente, com 77,54% dos votos. É muito bom a gente lembrar, né? É interessante a gente lembrar que o Lucas, ele parou nesse paredão, ele chegou até esse paredão votado pela casa, o que também não era novidade para ninguém. A gente já sabia que a casa iria votar no Lucas, né? Ele teve 6 votos, né, lá dos participantes. E olha, gente, ele enfrentou nesse paredão o Pedro Scooby, que ficou com 18,05% dos votos, e o Paulo André, que ficou com 4,41% dos votos. O Lucas era um jogador muito forte, mas forte somente nas provas, principalmente nas provas de resistência. Ele era raçudo, ficava ali até o final, conseguiu vencer muitas provas, mas o jogo dele foi um jogo muito confuso. Ora ele estava com os meninos, ora ele estava com as meninas, ora ele estava no quarto grunge, ora ele estava no lollipop, e essa inconstância dele, né, esse movimento todo que ele fazia dentro da casa, acabou possibilitando com que ele jogasse praticamente sozinho. Então o Lucas, ele não conseguiu formar alianças, e nessa edição a gente já percebeu que o forte mesmo, né, está aí na formação dos grupos, na formação das alianças, e o Lucas optou por ficar fora desses grupinhos, né? Ele disse até depois na entrevista para Rafa Kalimann que ele não gostava de panelinha, que a vida dele toda sempre foi assim, ele nunca quis fazer parte de panelinhas, então ele optou por jogar sozinho, e teve muita gente até na internet chamando o Lucas de lobo solitário, mas essa tática dele acabou não dando muito certo, né? A saída do Lucas, assim que ele recebeu o anúncio da eliminação, né, que o Tadeu Schmidt deu o anúncio da eliminação, foi uma saída, assim como eu disse, bastante aguardada. Então não teve aquele momento de surpresa, não teve aquele momento de fortes emoções. O Lucas cumprimentou todo mundo, ele fez questão de agradecer pelo convívio com os outros participantes durante todos esses meses, né? Ele também falou que para ele foi importante estar ali, é claro. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção foi que a Eslovênia, em momento nenhum, derramou uma lágrima. Ela se segurou ali, foi bastante forte. A Eslovênia, que está com ele desde as primeiras semanas, que eles estão fazendo um casalzinho, né? Não sei se a gente pode dizer que é um casalzinho, mas eles fizeram uma boa parceria durante esse jogo todo, um protegendo o outro, e a Eslovênia não derramou nenhuma lágrima. Depois que o Lucas saiu, que ele fechou a porta, a Eslovênia foi pro quarto lollipop, e aí sim, ela teve uma conversa ali com Eli, com a Nath, com a Jessi e com a Lina. Ela chorou um pouquinho, mas nada que convencesse a gente, né? Depois que o Lucas saiu da casa, que é aquele momento que a gente sempre fica aguardando, né? A chegada do participante no palco, a gente vê o que o participante vai dizer pro Tadeu ali, e a pergunta que o Tadeu fez, ele fez umas 2 ou 3 perguntas, mas uma pergunta bem bacana foi em relação aos produtos que o Lucas estava acumulando. Para quem não lembra, o Lucas, ele de vez em quando ia ali naquele dispenser da maquiagem, no dispenser lá na dispensa, né, na estante de filtro solar, enfim, vários produtos. Ele estava ali fazendo uma bolsinha, né, estava quase um sacoleiro. E aí o Tadeu perguntou o porquê disso tudo, por que ele sempre pegava esses produtos, e aí o Lucas disse que ele não sabia em que semana ele iria sair, né, ao certo. Então ele ficava sempre nessa dúvida se ele ia pro paredão ou não, se ele ia sair ou não. Então, de qualquer forma, ele ia juntando os produtos ali, achando que poderia juntar. Claro que ele levou uma chamada da direção do programa, teve que devolver todos os produtos, mas lá no palco ele disse pro Tadeu que ele estava saindo da casa sem nenhum protetor solar. Não sei se foi uma deixa para que as empresas de protetores solares contratem o Lucas, de repente, né, para alguma ação publicitária, mas ele disse que estava indo embora sem nenhum protetor solar. Bom, gente, essa saída do Lucas, ela vai marcar um novo momento na casa, né? Porque a partir de agora a gente já entrou no top 10, a gente já percebe que a partir agora dessas próximas semanas, talvez das 2 próximas semanas, o jogo tome um rumo assim muito rápido. Então é necessário que a gente perceba a configuração nesse momento. A gente tem os meninos, a gente tem as meninas e o Eliezer ali junto das meninas. Então a gente precisa entender o que vai acontecer dentro dessa configuração, mas o mais importante é a Eslovênia, porque com a saída
agora do Lucas, ela perde o grande protetor dela, né? Ela perde o grande escudo, porque durante muito tempo ela utilizou sim o Lucas como escudo, porque ele era líder, protegia ela. Quando ele era anjo, imunizava ela. Então ela foi se desviando, ela foi se libertando um pouco das possibilidades de ser indicada ao paredão. E eu acho que tá chegando a hora da Slo, sim, enfrentar um paredão. E a pergunta que fica é a seguinte: agora que o Lollipop já se desfez, a gente pode dizer que praticamente já se desfez, porque só tem o Eli e a Slo, será que agora, com essa nova configuração da casa, a Slo, ela consegue se salvar de um paredão? Ou será que a Slo, nesses próximos dias, vai fazer novas alianças para tentar se proteger dos possíveis ataques? E claro, a gente fica sempre ligado em tudo que acontece na casa mais comentada e mais vigiada do Brasil. A gente sabe que a Natália é uma pessoa difícil de conviver, um desafio conviver com a Natália, mas a gente também já está quase que se acostumando com os rompantes dela, com os surtos dela durante as festas. E foi na última festa que a Natália teve novamente uma crise. E essa, gente, foi bastante preocupante, porque envolveu o Eli, envolveu a Lina e a própria Natália, né? Aconteceu o seguinte, gente, teve um leve trás danado, uma fofocalhada danada, um desencontro de informações, e isso tudo acabou estourando como uma bomba dentro da casa. Durante a festa, a Natália ouviu o Eli falando com os meninos que gostaria de ter protegido a Elo, né? De proteger a Elo nesse último paredão que teve. A Natália ouviu toda essa conversa entre o Eli e os meninos e dividiu a informação com a Lina e com a Jessi. E ela pediu para as duas para que elas guardassem segredo. Nesse momento, inclusive, a Natália chegou a comentar com as amigas que o Eli tinha uma língua bem escorregadia e que não confiava nele quando o assunto era questões de jogo. Muito incomodada com isso tudo, a Lina não guardou o segredo e foi conversar com Eli, revelando que a Natália havia escutado a conversa dele com os garotos, né, com os meninos, e querendo saber também se ele havia dito alguma coisa sobre a tática dela de jogo, se ele havia soltado algum tipo de informação sobre as suas táticas, já que a Lina era a líder. Bom, diante disso tudo, a confusão acabou sendo generalizada. A Natália perdeu o controle, foi tomar satisfações da Lina, pegou ali a Lina conversando com ele, foi tomar satisfações dela, a Jessi se meteu no meio da história, e aí foi aquela gritaria toda, né? Porque a Natália, ela é uma pessoa bastante difícil de lidar, ela não deixa as pessoas falarem, ela não deixa as pessoas se explicarem, e isso é um motivo de muita discussão, principalmente entre ela e a Jessi, mas a Natália se exaltou bastante. O Scooby se meteu na história, sobrou até pro Scooby também, que tentou acalmar os ânimos ali. A conversa, ela começa na festa, ela vai pra cozinha, vai pro quarto grunge, sai do quarto grunge, vai pro quarto do líder. Teve uma movimentação mesmo dessa história toda na casa. E além do Scooby, o próprio Eli tentou acalmar os ânimos da Natália, né? Acabou pedindo para que ela se acalmasse, ela gritando, dizendo que não queria mais ver ele, que ele não falasse mais com ela. Mas a situação, gente, é a seguinte, como eu disse, a gente entrou no top 10, né? E é importante a gente perceber até que ponto esse tipo de comportamento explosivo da Natália pode ser nocivo para a Lina e para a Jessi. As três, elas estavam fazendo uma aliança particular, né? A Lina, a Jessi e a Nath, elas estavam fazendo o grupinho delas ali. Mas eu tenho percebido cada vez mais que a Natália está migrando. Será que a Natália vai reacender o Lollipop? Será que ela vai recriar o Lollipop, vai fazer renascer das cinzas o Lollipop junto com o Eli e com a Slo? Eu não sei, porque ela bate de frente com a Slo. Mas o fato todo é que a Natália, o comportamento da Natália tem incomodado bastante não só a Lina e a Jessi e até o próprio Eli, mas também a outros participantes da casa. E isso é muito perigoso, principalmente agora que o jogo está entrando na reta final.
Eu já comentei nas minhas redes sociais o fiasco que está sendo essa entrevista com o eliminado comandada pela Rafa Kalimann. Aliás, não sou somente eu não, viu? Na semana passada esse assunto estava nos Trending Topics, então assim, ela pode ser bonitinha, ela pode ser engraçadinha, mas não está funcionando em momento nenhum. A gente fica querendo saber informações, a gente fica querendo saber que o assunto renda, né? E a gente vê que não rende nada. São aquelas perguntas, parece que ela tá lendo as perguntas ou alguém falando para ela no ponto. É uma pessoa que tem um carisma zero. Talvez para televisão ela não funcione muito bem e também não é novidade nenhuma, porque outros testes também já foram feitos e a reprovação do público é muito grande, mas diante dessa história toda a gente fica sempre esperando alguém muito empolgante para poder fazer essa entrevista, como era, por exemplo, a Ana Clara, né? Até a edição passada. E aí a internet tem comentado muito sobre a Suzana Vieira, que ultimamente tem postado vídeos engraçadíssimos conversando diretamente com o diretor de núcleo, o Boninho, ela se reportando a ele para comentar BBB, para comentar paredão, para comentar o comportamento dos participantes. E olha, a Globo tá perdendo sim um grande talento, porque a Suzana, além de ter carisma, ela fala na lata, ela é uma pessoa que sabe colocar bem as palavras e sabe chegar até as pessoas, né? E claro, eu acho que ela conseguiria sim chegar até o eliminado para saber coisas que a gente quer saber, né? Não igual a forma robotizada que está sendo feita nesse momento com a Rafa Kalimann. Mas no último vídeo que a Suzana postou ontem sobre o paredão, ela mandou um recado pro PA e pro Scooby, né, pro Pedro Scooby, mas deixou uma mensagem muito especial pro surfista. Ficou curioso? Olha só. Eu quero mandar um beijo enorme pro PA, um beijo enorme pro Pedro Scooby. Vão ser fofos lá na casa do BBB, eu ia falar de outra coisa, mas não pode, porque eu tô muito feliz, porque as pessoas são gente, são generosos, eles são humanos, eles deixam a lágrima cair verdadeira, não é lágrima falsa. Quando eles veem a menina chorando, ninguém pensou, ai, ela é falsa, não. Generosidade, meu amor. Você sabe que eu tô mandando um recado para quem não é generoso, né? É generosidade. Então, em matéria de generosidade, 10 pro PA e 10 pro Scooby. Scooby, eu só não caso com você, que você já casou demais. Grande Suzana Vieira, olha, é disso que o povo gosta, dessa língua afiada, desse tempero apimentado, é disso que o BBB precisa. Bom, gente, o programa está ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. E lembrando que a gente tem um encontro marcado toda quarta-feira aqui no canal para a gente poder falar sobre o eliminado da semana e também sobre os últimos acontecimentos lá da casa do BBB. Espero vocês na semana que vem aqui com o nosso 5 Minutos de Fama. A gente se vê, até lá!